Pessoal, boa noite. Vou guardar alguns minutinhos e vamos começar com a chamada, ok? Pessoal, boa noite novamente. Vamos começar a chamada? Enquanto isso, vê qual ponto da matéria eu parei. Se eu comecei provas em espécie, se eu falei sobre depoimento pessoal. Terminei ata notarial? Perfeito. Beleza. Só um instantinho que eu vou ligar o carregador aqui, só um instante.
Adrine, Amanda Teixeira, Bruna, Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Glaucia Pinheiro, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigo, Sara Honório, Thalia Magalhães e Tiago Firmiano. Ao final da aula, eu faço uma outra chamada para aqueles que chegaram atrasado, enfim, não responderam e etc. Ok? Vamos dar sequência, então. Hoje a gente começa falando do depoimento pessoal. Eu gostaria só de perguntar a vocês se eu mencionei alguma coisa sobre depoimento pessoal ou ainda não falei nada sobre depoimento pessoal. Nós, então, vamos começar o depoimento pessoal. Quando a gente fala de depoimento pessoal, é importante que a gente analise que o depoimento pessoal é uma prova oral. Então, o depoimento pessoal tem que ficar nítido para os senhores, trata-se de uma prova oral. Como prova oral, ela é e deva ser requerida ou deva ser produzida de ofício pelo magistrado. Então, para nós, é relevante a compreensão de que o depoimento pessoal está no rol das provas orais. Bom, e ao se produzir, ao requerer a produção do depoimento pessoal, é importante vocês considerarem que a parte requer o depoimento pessoal da parte adversa. Então, o depoimento pessoal é sempre da parte adversa. Isso porque você não pode errar requerendo o depoimento pessoal do seu cliente quando você estiver na condição de advogado. Não estou apresentando ainda. Então, quando você for requerer o depoimento pessoal, você sempre vai requerer o depoimento pessoal
da parte adversa. E qual o escopo, qual o objetivo do depoimento pessoal? O que se busca com o depoimento pessoal? Busca-se com o depoimento pessoal a confissão do depoente. Então, você vai sempre requerer o depoimento pessoal da parte adversa e vai buscar a confissão do depoente. Ok? Isso significa que você vai formular perguntas com o intuito de se alcançar a tão almejada confissão. Ok? Então, vocês sempre vão requerer o depoimento pessoal da parte adversa. Tudo bem? E isso, pessoal, é a consequência, o escopo, é a finalidade, aquilo que se busca com o depoimento pessoal. Então, que fique bem claro, fique na mente, na cabecinha de vocês, tá? Que o depoimento pessoal você sempre vai requerer da parte adversa. Vamos dar uma lida no artigo 385. Diz assim o 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, significa que a parte deve requerer o depoimento pessoal da outra parte para que ela seja interrogada em AIJ, mas não impede que o juiz busque a oitiva de ofício. Ok? Está lá no 385. Vamos, então, nós já tratamos do aspecto conceitual e também trabalhamos agora com as consequências. O que se busca com o depoimento pessoal? Busca-se com o depoimento pessoal a confissão. Bom, se eu estou dizendo que você vai requerer o depoimento pessoal da parte, ela deve, então, comparecer em juízo, a parte, então, ela deve comparecer em juízo na audiência de instrução e julgamento, para quê? Para prestar o seu depoimento. Então, para o caso de deferida a oitiva da parte através do depoimento pessoal, ou seja, a parte contrária requereu, o juiz deferiu, obrigatoriamente a parte deve ser intimada pessoalmente para comparecer em juízo e prestar depoimento, sob pena de compreender como o quê? Confessado os fatos alegados pela parte contrária. Então, eu repito para a compreensão de vocês, e não pode ficar dúvida quanto a isso. Uma vez deferido o depoimento pessoal de uma parte, o juiz deve determinar que ela seja intimada pessoalmente. Vou repetir, ela deve ser intimada pessoalmente, mesmo que tenha advogado nos autos, ela deve ser intimada pessoalmente para prestar depoimento. E no mandado deve constar que, se ela não comparecer, presumir-se-á verdadeiros os fatos alegados pela parte adversa. Ok? Então, você tem que ter essa visão. A parte tem advogado, a parte autora. A parte ré foi e requereu o depoimento pessoal. Ok? O autor, mesmo tendo advogado, mesmo tudo certinho, ele será intimado pessoalmente
para comparecer em juízo para prestar depoimento. E no mandado de intimação, deve constar que a sua ausência tem como consequência, a sua ausência injustificada, a presunção de confessado, de serem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, no caso, o réu. Ficou claro essa consequência, pessoal, e esses requisitos? Então, vamos lá. 385, parágrafo 1º. É essa a previsão aí para os senhores. 385, parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento e advertida da pena de confesso e advertida, lembra que eu falei que tem que estar no mandado? Não comparecer ou comparecendo se recusado a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Que pena é essa? Confessados os fatos trazidos pela parte contrária. Ok? Todo mundo compreendeu isso? Então vamos dar seguimento. Bom. Professor, pera um momentinho só. Só um momento. Vamos lá. O negócio é o seguinte: o senhor disse que o advogado tem que intimar a outra parte. Mas se o advogado achar desnecessário, ele achar desnecessário, não intimar a outra parte, ele pode fazer isso? Não, vamos lá para eu entender a sua pergunta. Uma situação onde o advogado ele acha desnecessário intimar o depoimento oral da outra parte. Ele pode fazer isso? Ele pode não requerer. Isso, não requerer. Isso mesmo. Pode? Isso, pode. Não é obrigatório, é uma espécie de prova. É o advogado que vai analisar se vai requerer ou não o depoimento pessoal da parte contrária. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu vou requerer o depoimento pessoal de um preposto de uma empresa. O objetivo do depoimento pessoal é sempre levar o depoente à confissão. Mas esse preposto, ele é preposto profissional, ele é contratado pela empresa para atuar na condição de preposto. Qual a chance dele confessar alguma coisa? Zero, porque ele sabe, a função dele é ser preposto. Então eu vou e não faço o requerimento para que ele preste depoimento. O que, pelo caput do 385, não impede que o juiz ouça ele de ofício. Mas eu posso muito bem não requerer o depoimento pessoal dele. Tá joia? E não há nenhum problema nisso. É um meio de prova da parte. É opcional. Ok. O senhor já tinha falado sobre isso já, nas aulas anteriores. Eu estou lembrando. Tá joia. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então vamos ao procedimento. Ok? Procedimento. Procedimento, para nós, ele é extremamente relevante. E quando se fala de procedimento, se divide em 4 etapas procedimentais. 4 etapas procedimentais. Então, quando eu falo do procedimento do depoimento pessoal, você não pode confundir aquela situação em que o depoimento pessoal é feito lá na audiência de instrução. A audiência de instrução e julgamento, como ato solene, como fase processual, ela tem o seu procedimento, nós estudamos na aula passada. Aqui, eu estou falando do procedimento do depoimento pessoal. O depoimento pessoal, como espécie de prova,
ele possui 4 fases procedimentais. E nós vamos estudar cada uma dessas fases procedimentais. A primeira fase, propositura. A segunda, admissibilidade. A terceira, produção. E a quarta, valoração. Vejam que, dessas 4 fases do depoimento pessoal, só uma ocorre na própria audiência, que é a produção. A propositura e a admissibilidade são feitas anteriormente. E a valoração é feita na sentença. Então, nós vamos estudar cada uma dessas fases procedimentais. Quais são elas? Propositura, admissibilidade, produção e valoração. Repito para aqueles que estão anotando. Propositura, admissibilidade, produção e valoração. Ok? Bom, não havendo dúvidas, vamos passar para a primeira fase procedimental, que é a propositura. Para que a gente analise a propositura, eu vou pedir um aluno que esteja acompanhando pelo computador e tenha fácil acesso ao CPC, que coloque para mim o artigo 319, inciso 6º. Alguém consegue colocar aí para mim? Trezentos e 319, inciso 6º. Alguém? Alguém? Colocou? Eu não vi, não. Ah. Sara, não apareceu, não. Apareceu agora o da Maisla. Ela colocou aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala do artigo 319, e aí eu vou devagar com a explicação dessa parte do depoimento pessoal, pela importância que ele tem. Quando a gente coloca... eu percebi, Sara, você colocou aí, mas uma hora ele chega, ele está aí nas nuvens, e uma hora ele cai aqui no grupo. Olha só. O artigo 319 fala dos requisitos da petição inicial. Então, nós temos lá todos os requisitos da petição inicial. Eu pedi que colocasse aí o inciso 6º. Por quê? É um dos requisitos da petição inicial que você delimite quais são as provas que pretende produzir. Olha só, Maisla, já respondo. Então, é requisito da petição inicial que o autor delimite quais são as provas que ele pretende produzir. Isso, então, traz para todos nós a seguinte condição. Na propositura da ação, por isso a fase chama propositura, deve o autor indicar quais são as provas que pretende produzir. Está lá no inciso 6º. E, portanto, ele deveria indicar qual prova? Depoimento pessoal. Então, a fase procedimental é que, quando da propositura da ação, você deve indicar qual a prova que você pretende produzir. E o réu faz em que momento? Na contestação. O réu, então, tem o ônus de, na contestação, delimitar quais são as provas que pretende produzir. Isso é a fase da propositura. No entanto, Maisla e demais alunos, a praxe forense, ou a prática reiterada, fez com que os advogados delimitassem as provas que pretende produzir na inicial de forma genérica e não específica. Muitas das vezes colocando expressões como pretende provar por todos os meios de prova em direito admitidos. Coloque essas frases prontas. Qualquer modelo de inicial que você pegar aí
internet vai estar escrito isso. Produzir por todos os meios de prova em direito admitido. Ok? Tá lá. O que ocorre é que quando a parte mais indica de forma genérica, o STJ já se posicionou que não há violação do inciso 6º e ainda, quando lá na frente a parte foi intimada para especificar as provas que pretende produzir, ela pode, aí sim, sob pena de preclusão, indicar de forma específica quais são as provas que pretende produzir. E, portanto, nesse momento posterior, ela iria manifestar de forma específica o depoimento pessoal como meio de prova. Ou seja, o STJ se posicionou no sentido de que, ao manifestar de forma genérica na petição inicial, estaria, sim, preenchido o requisito do 319, inciso 6º. E ainda, não gera preclusão para o autor, ou também para o réu, caso em que, se ele intimado posteriormente, indicar de forma específica as provas que pretende produzir. Isso, portanto, encerra para nós a fase da propositura. Ficou claro e respondido, Maisla e os demais alunos, essa fase da propositura? Bom, passada a fase da propositura, nós vamos agora então à fase da admissibilidade. E aí, deixa eu ver quem colocou? Maisla, coloque para a gente o 357 caput e o parágrafo 3º, por gentileza. Se eu disse aos senhores que nós temos uma fase da propositura em que deve ser requerida e que deve ter a manifestação expressa para que ocorra o depoimento pessoal, a segunda fase é a fase da admissibilidade. Essa fase da admissibilidade é voltada para o magistrado. Isso significa, então, que é o magistrado o responsável por a fase da admissibilidade. E quando ela ocorre no processo? Ela ocorre, quando nós estudamos, na decisão saneadora do processo. Então, é na fase saneadora, na decisão saneadora, que o juiz, então, admite ou não o requerimento da produção da prova depoimento pessoal. Então, é na fase saneadora que o juiz decide se admite ou não o depoimento pessoal. Vejam, aqui nós temos referência de que, para o magistrado, é discricionário. A parte pode requerer a produção de prova, depoimento pessoal, mas o magistrado vai deferir, vai admitir essa prova, ok? Porque cabe à parte indicar os meios de prova, mas a prova é voltada para quem? Para o juízo. Ok?
fase da admissibilidade do juízo, ela ocorre na decisão saneadora. E aí eu pergunto aos alunos que estão prestando atenção na aula, e se o juiz indeferir, repito, se o juiz indeferir o depoimento pessoal do seu cliente, você, como advogado, não concorda, qual o recurso cabível? Senhores, qual o recurso cabível? Agravo, apelação, e aí? O que vocês acham? Agravo? Tá meio a meio, metade agravo, metade apelação. Vamos fazer o seguinte, vamos por etapas. É uma decisão interlocutória ou é uma decisão definitiva? Eu vou ajudá-los. É uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, para que caiba agravo, tem que estar no rol do 1015. E eu acho que isso todo mundo concorda. O rol do 1015 é taxativo. Ok? Eu pergunto aos senhores, fazendo uma pesquisa ao artigo 1015, é possível a interposição de agravo? E logo em seguida eu coloco o posicionamento da doutrina que nós utilizamos, do Daniel Assunção. Olhem lá rapidinho, qual o inciso? – 1015, Rodrigão. Parece que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? E aí, Larice, como que nós fazemos se não está previsto no 1015? Professor, para falar aqui? Pode sim. Eu vou falar uma coisa aqui para você não rir de mim, não. Mas eu achava que poderia estar com mandado de segurança, pode ser? Muitos alunos responderam na outra turma mandado de segurança. Vamos lá? Ó, vou colocar aqui, ó, a posição da doutrina.
Esse é o posicionamento do Daniel Assunção. Ele entende, ok? Ele entende que não é o caso do cabimento do agravo de instrumento, pois, mesmo sendo decisão interlocutória, não está prevista no artigo 1015. Ok? Mas aqui eu acho que todo mundo aqui tem acesso ao bate-papo aqui, não tem? Todo mundo tem acesso ao bate-papo? Porque eu quero colocar uma jurisprudência rapidinho. Só um instante. Eu separei essa jurisprudência para a turma de vocês e quero que vocês deem uma olhada sobre o posicionamento do STJ agora recente, que virou até meme, que virou notícia no Migalhas de Juros Brasil, em todos esses sites, que seria a visão do rol taxativo mitigado. Olha o que diz essa jurisprudência. Eu vou só abrir aqui o arquivo Word, um instante. Olhem esse texto e, de preferência, olha que interessante. Cabe citar a decisão proferida pela Corte, o STJ, no RESP, está aí o número do RESP, que entendeu pela possibilidade de interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do 1015. Em seu voto, anotou a relatora ministra Nancy Andrighi que... ficou cortado aqui um pedacinho, porque não cabe tudo. Já coloco. O legislador foi infeliz ao adotar um rol pretensamente exaustivo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento do procedimento comum, retornando, ao menos em parte, ao criticado modelo recursal do CPC de 39. Salientou ainda a ministra que o rol do 1015, como aprovado e em vigor, é insuficiente, pois deixa de abarcar uma série de questões urgentes e que demandariam reexame imediato pelo tribunal. Com essa apresentação, com essa leitura, senhores, eu gostaria que vocês chegassem à conclusão de que você pode, sim, interpor o agravo do instrumento em determinadas hipóteses não previstas no 1015, desde que você demonstre qual característica, senhores, da leitura aí, qual característica que é necessário demonstrar. Não. Qual a característica que ela fala que é necessário?
Olha só, hein? Vou colocar aqui uma outra parte, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, complemento, Paulo. O que ela diz que é como um requisito que você tem que provar uma vez que não está previsto no rol? Esse é um posicionamento que ficou notório aí há um tempo atrás na mídia. Eu estou dizendo, quando você não tem a previsão no inciso 1015, mas você está diante de uma decisão interlocutória, como é o caso do meu exemplo aqui do depoimento pessoal, não cabe se você interpretar o rol do 1015 como taxativo. O STJ veio nessa jurisprudência que eu coloquei para os senhores e diz o seguinte: não. O taxativo aí pode ser mitigado, pode ser relativizado, porque isso foi um erro do legislador, essa é a interpretação dada pelo STJ nesse julgado aí, ok? Mas se você ler o que eu coloquei aqui, a ministra Nancy, que é a relatora, que foi a relatora, melhor dizendo, ela fala de uma característica que possibilita ingressar com agravo de instrumento, mesmo quando não está previsto no rol do 1015. Que característica é essa? Não é isso, Bruna. Isso é a hipótese. A hipótese quando não há no 1015. Ela entende que nessa hipótese o 1015 é insuficiente. Eu quero saber a característica. Leiam novamente que vocês vão perceber esses vários trechos que eu coloquei aqui. Ela fala de uma característica. Quando que se permite isso? Opa! Quando você comprovar se tratar de questão o quê? Urgente. Ok? Então, a característica que ela trouxe é a urgência. Ela disse, mesmo que não esteja previsto nos incisos do 1015, mas seja urgente e for decisão interlocutória, o STJ entende como possível a interpretação, a interposição de agravo de instrumento. Ficou claro, senhores? Ficou claro? Professor, Vamos lá. mas quem vai dizer se é urgente ou não? É o juiz ou o próprio advogado? Quem vai dizer que é urgente é o tribunal ao julgar o agravo. Ele vai admitir ou não o agravo, entendeu? Entendi. Cabe ao advogado, cabe à parte, né, representada pelo advogado, o Jairo, apresentar provas da urgência para requisito do agravo. Senhores, só a Bruna, Rodrigo e Jairo, os demais alunos, ok? Tem dúvida? Adrine, Larissa, Amanda, tudo sem dúvida. Todo mundo entendeu o posicionamento do STJ sobre o tema? Então vamos seguindo. Então a gente já estudou propositura, admissibilidade e agora a terceira fase. Qual que é a terceira fase? A produção. Dentro da fase da produção, nós temos uma subdivisão, ok? Que é a preparação e a realização. Então, dentro da fase da produção, eu tenho a preparação e a
realização. Fase da produção, ela ocorre em que momento? Ela ocorre na audiência de instrução e julgamento. Então, é na audiência de instrução e julgamento que ocorre a produção. O juiz já deferiu lá na admissibilidade, chegou aqui na audiência. Mas para que essa pessoa produza, para que ela deponha, preciso o quê? Que ela seja intimada. E vocês já ouviram isso hoje. Ela deve ser intimada pessoalmente, sob pena de confesso. E essa observação tem que estar prevista expressamente no mandado de intimação. Então, a fase da preparação, como uma subfase da produção, determina a intimação prévia. E a realização? A realização é o quê? A verbalização do seu depoimento, ok? E aí você deve se atentar para o poder de polícia do magistrado e a possibilidade de que a parte faça pergunta diretamente à outra, através do advogado. Ou seja, nós mantivemos um sistema presidencialista do juiz, mas nós temos também a aplicação do cross-examination, da pergunta feita direta pelo advogado de uma parte para a parte depoente. Essa é a realização. Uma situação importante que eu quero mencionar para vocês aqui na fase da realização é a questão de uma parte acompanhar o depoimento da outra. Você, como um aluno, Euler, estudioso da matéria de processo civil, você sabe que a ordem de depoimento das partes em audiência de instrução é primeiro o autor e depois o réu. No caso de ser deferida a oitiva dos dois, ou seja, os dois vão prestar depoimento, autor e réu, quando o autor for prestar seu depoimento, o réu deve ser retirado da sala. Alguém sugere o motivo dessa previsão? Senhores, vamos interagir. O motivo dessa previsão? Claro, Rodrigo, para que uma parte não escute o que a outra vai depor. Imagina o réu, está lá sentadão, escutando o que o autor falou. Qual a chance dele confessar alguma coisa? Zero bolota. Então, isso ocorre quando o autor vai depor, o juiz pede, então, que o réu se retire da sala. E, pessoal, é relevante isso. Vocês, na condição de magistrado, têm que ter esse conhecimento para a lisura da audiência de instrução e julgamento. Ok? Nos resta, então, qual fase? A fase da valoração. A fase da valoração, então, é também feita pelo juiz. Mas em que momento? Na sentença. Então, o juiz vai valorar o depoimento pessoal como meio de prova, como prova em espécie, na sentença. Ok? E ele aplica o seu livre convencimento motivado. Então, ele pode atribuir o valor que ele quiser a essa prova, desde que seja fundamentada a sua valoração da prova. Lembrando aos senhores que o nosso sistema processual não existe uma hierarquia de meios de prova, ou uma hierarquia de provas em espécie, como se a confissão tivesse o quê? Mais força do que um documento, do que o depoimento pessoal. Não existe isso, ok? O juiz tem seu livre convencimento com base nas provas dos autos e deve ser motivado, fundamentado, melhor dizendo, ok? Então, eu repito para os senhores para a gente encerrar essa fase, essa questão procedimental do depoimento pessoal. Depoimento pessoal, ó, o seu procedimento tem 4 fases. Fase da propositura, não esqueçam, petição inicial e especificação quando for intimado. Fase da admissibilidade,
despacho saneador, que hoje se dá o nome de decisão saneadora, e aí nós mencionamos a questão do agravo, decisão interlocutória, posicionamento doutrinário do STJ. Produção. A produção se divide em preparação e realização. Dependendo aí, os dois vão prestar depoimento, o réu tem que ser retirado. E a valoração, que é feita na sentença, e o juiz atribui o valor que ele considerar pertinente e fundamentado do depoimento pessoal. Eu pergunto aos senhores, antes do exercício dessa aula, alguma dúvida em relação ao depoimento pessoal como espécie de prova? Posso colocar o exercício? Todo mundo aí está vendo a questão? Então vamos lá. São 8 horas, 10 minutinhos, e a gente volta para a nova espécie de prova, ok?
Pessoal, podemos ou mais um pouquinho?
Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Ó, vamos lá. Eu vou começar a confissão como meio de prova, depois a gente volta nessas. Tudo bem? O pessoal tá aí? Olha só. A confissão como meio de prova tem lá a previsão 389 e fez parte do nosso exercício. Vocês vão perceber que há confissão judicial e extrajudicial. Bom, a confissão, então, ela seria um meio de prova, uma espécie de prova. Algumas informações é importante que nós, para que a gente faça uma apresentação preliminar. A confissão como meio de prova, ela só tem eficácia, e a gente vai estudar os requisitos para que ela tenha eficácia, ela só tem eficácia se ela prejudicar o confidente. Ou seja, a confissão só terá impacto como meio de prova, um impacto desfavorável somente àquele que confessou. A confissão não pode gerar impacto para terceiros ou para a parte adversa. Ok? Isso é muito importante para essa compreensão. Então, vamos lá. Artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse, ou seja, ela só pode prejudicá-la, e favorável ao adversário. Desse conceito previsto no 389, nós tiramos 3 elementos para se configurar a confissão. Lembrando que o artigo 389 inicia assim, a confissão. Então, ocorrerá ou existe a confissão quando está preenchido 3 elementos. E eu coloco esses elementos para os senhores
e passo a falar sobre cada um deles. Tá aí. A. Reconhecimento do fato alegado pela parte contrária. Então, eu confesso em qual dimensão, qual a restrição, qual a amplitude da minha confissão. Eu confesso como verdadeiro os fatos alegados pela parte adversa. Ok? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, nós vamos trabalhar com ele de forma mais detalhada. Voluntariedade da parte que reconhece o fato. Não pode ter vício de vontade para que ocorra confissão. A pessoa não pode ser pressionada, coagida, ter uma troca, ok? Então a pessoa tem que ter o quê? Voluntariedade para que seja o quê? Constituída a confissão como meio de prova. E por fim, o prejuízo tem que ser sempre de quem confessou. Não há uma confissão eficaz quando eu confesso algo que vá prejudicar terceiros. A confissão só pode prejudicar o confidente. Então, nós temos esses 3 elementos, ok? E aqui eu quero pegar a letrinha B do nosso exercício. O que, então, se tem como semelhança ou diferença entre a confissão que se busca no depoimento pessoal com a confissão existente no 389? Ora, para a doutrina, a diferença consiste, basicamente, na separação. Porque quando eu alcanço uma confissão através do depoimento pessoal, o resultado vai ser sempre o mesmo, mas o caminho é diferente. Por que o caminho é diferente? Porque lá, no depoimento pessoal, ela é o resultado do depoimento pessoal. Aqui, ela é uma prova por si só. Ok? Então, lá ela é um resultado. Aqui, ela é uma prova por si só. Ok? E ela pode, inclusive, ser documentada. Lá não. Lá ela é oral. E digo mais, ela vai ser valorada lá na sentença. Ok? Então, seria basicamente, para um aspecto, ela é o resultado de outros meios de prova. Para outro aspecto, ela é o meio de prova para se alcançar. Ficou claro até aqui, senhores? Alguma dúvida até esse ponto? Pessoal, me abandonou aí? Ok, vamos à segunda chamada e anotem aí que é desse ponto que eu parto com a matéria. Ok? Adrine, Amanda, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernando Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus, Micaele, Patrícia, Paulo Veloso,
Paulo Vitor, Pedro, Rafael Leal, Rodrigo, Sara, Thalia e Tiago Firmiano. No mais, uma boa noite a todos, um bom final de semana aí, até mais. Tchau.